A sua empresa merece uma conexão de verdade. A sua empresa merece Conect Max. Internet 100% fibra, telefonia fixa e atendimento exclusivo. Agende uma visita. Conect Max, conectada com a sua empresa. Fala galera, meu nome é Bruna Romanato, eu sou sexóloga e empresária do ramo erótico e este é o programa da Romasex, um espaço livre para a gente falar sobre sexualidade e levar o prazer ao alcance de todes. Então, gente, muito boa noite. Eu estou aqui com uma convidada muito especial, que eu já vou falar dela. Antes, eu quero que você que já chegou até aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal, que o programa vai ser maravilhoso. Um agradecimento antecipado também para Jaqueline, a Lola, que ontem eu e Rodolfo nós fomos lá no estúdio dela, Espaçolib. Gente, já procura aí no Instagram, @Espaçolib. E agendem suas massagens. A gente fez uma massagem tântrica maravilhosa, individual, que eu falei para ela assim, começou bem a minha semana. Eu me senti cuidada, nossa, foi assim, maravilhoso. Além disso, ainda gozada, né? Além de tudo, ainda gozei, saí de lá feliz, com a cara amassada, que eu não conseguia nem fazer stories, então agora que eu já estou composta. Obrigada, você é maravilhosa, super indico. Então, galera, vai atrás, porque Casal Romasex aprovou. Então, vamos começar. A apresentadora está rouca, então aqui. Hoje estou aqui com Patrícia Bernardi, minha amiga maravilhosa, psicóloga, experiência em atendimento clínico de pessoas que vivenciam o meio liberal, especialista em terapia cognitiva comportamental, em formação em neuropsicanálise e eterna estudante do feminismo, curiosa do mundo liberal. Bem-vinda, Paty. Olá! Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, é um prazer. E eu admiro a Bruna muito. Desde o primeiro dia que eu conheci a Bruna, essa mulher é um espetacular. Feliz de estar aqui conversando com você. Show, muito bom. Gente, então assim, o que eu queria falar hoje, mais uma vez, vamos falar sobre coisas, relacionamentos e coisas muito polêmicas. Então, assim, vai ser um assunto, né, que a gente vai colocar... Seremos amadas e odiadas. Sim. Então, vamos falar de amor romântico, de estrutura de poder, de machismo. Mas a ideia é sempre trazer a reflexão. Tem muitas coisas que, como são novas, ou que a gente está vivendo, ou, enfim, que a gente está desconstruindo, que trazem primeiro uma reflexão para simplesmente aquela coisa de odeio, gostei, né? Então, são coisas que às vezes não tem ainda a resposta ali, mas tem a reflexão da gente. Então, hoje, com uma visão mais feminina do assunto, nós vamos colocar a mão em algumas feridas. Exatamente. E eu acho que, mais do que qualquer coisa, né, a gente está vivendo uma fase de transição, né? Se a gente já entrando no tema um pouco, mas o patriarcado ele existe há mais de 5.000 anos. Então, imagine o quanto que a gente já não mudou enquanto sociedade. Parece que foi pouco, mas foi bastante. Mas ainda tem bastante, ainda tem um caminho longo para percorrer. Mas a gente está sempre em transição, né? Daquilo que era para aquilo que é, para aquilo que vai ser. E isso normalmente gera muita angústia nas pessoas, né? Sim. Então, também as pessoas
aproveitarem um momento para refletir sobre elas mesmas, né? Ao invés de também, às vezes, ficar só olhando para fora, porque o para fora é o mais fácil, né? Eu, como psicóloga, né? O para fora é o mais fácil. Sim. Mas eu quero ver, né? Acho que a proposta da gente hoje, da reflexão, é não olhar só o para fora. Quais são os meus processos internos, né? Sim, com certeza. E aí o que eu queria, né? Vamos já estourar a boca do balão, que é assim, igual o tema do programa, o meio liberal está desconstruído, né? Que a gente costuma falar, não, porque no meio liberal as mulheres que mandam, porque no meio liberal tá todo mundo desconstruído, que no meio liberal é muito mais legal, né? E aí? Vamos... Sim, pero no mucho. Pois algumas coisas sim, algumas coisas não. Acho que várias coisas têm uma outra roupagem, mas é a mesma coisa que você vê ali na sociedade de forma geral, né? Então, de uma forma muito breve, o mundo liberal ele é um recorte da nossa sociedade. Então, você pegou nossa sociedade do jeito que ela é, fez um recorte, trouxe ali... Então, assim, lógico que vai ter muita coisa de fora, até porque as pessoas não vivem numa bolha. Ninguém é só uma coisa. Ninguém é só mundo liberal. Só bom, só ruim. Bom, só ruim, né? Então, o mundo liberal ele não está numa bolha. As pessoas trabalham e têm trabalhos normais, né? Em ambientes, às vezes, extremamente tradicionais, às vezes com carreiras extremamente tradicionais, com famílias extremamente tradicionais. Então, as pessoas, elas são tudo. Como as pessoas, elas são tudo... logicamente, elas vão ser influenciadas por aquele meio. Então, quem está no meio liberal não está blindado, né, do que a sociedade apresenta. Então, muitas vezes as pessoas têm essa ideia de que é desconstruidão, de que é tudo liberal e liberado, mas não tanto. Como se não tivesse regras, e tem várias. Não tem um manual, não está escrito. Não fizeram ainda um manual. Talvez se fizer, acho que várias pessoas vão comprar. Vários singles, vários casais, mas não tem esse manual, né? Então, tem muita coisa que, na verdade, ela é passada entre as pessoas que vivenciam aquilo, pela fala, pela vivência, né? Mas não tá tanto, né? O que você acha? Não, com certeza. Eu sempre falo, é as mulheres que mandam. No nosso grupo, que chama Cabaré das Ladies, são as ladies que mandam. Então, assim, temos um papel ali privilegiado, né? Uhum. Que é onde a gente está conseguindo fazer isso. Mas a gente sabe que o não muitas vezes não é respeitado, que ainda tem muitos casais que só estão no meio liberal porque o cara exige que a mulher, como eu já ouvi mesmo, ou você entra no meio liberal ou eu vou sozinho. Sim. Aí a mulher uma ameaça, né? Uma ameaça. Aí a mulher acaba... Um bom relacionamento tóxico esse. Tá bom, então eu vou, né? Que eu já fiz até consultoria com esse casal, e foi bem difícil, porque eu queria muito quebrar a tela e falar só com ela e só com ele, Sim. porque foi muito difícil, porque ele atravessava ela o tempo inteiro, então eu ficava olhando a carinha dela e falava... Que já falando sobre machismo, é uma das formas mais comuns do machismo, né? Então, se a gente pensar a estrutura do machismo, a fala da mulher... ela é algo que ainda incomoda muito as pessoas. Poucos homens estão preparados para ouvir mulheres com opinião. E não só opinião, acho que mulheres que falam sobre seus desejos, né? Tem muito homem que ainda não está preparado. A mulher ainda é muito silenciada. Então, quando você me fala dessa interrupção, já está aí. Então, é uma pessoa que está querendo entrar num universo que ele é mais complexo. Ele é mais complexo. Na verdade, o mundo liberal, ele é mais complexo que a sociedade tradicional, porque você tem o tradicional da sociedade, mais vários elementos que vão tornar aquilo mais complexo. Então, na verdade, você precisa, se você quiser ter relacionamentos saudáveis dentro do mundo liberal, se você quer ter vivências saudáveis, prazerosas, que vão te agregar e não vão te fazer mal, você precisa, na verdade, ter o dobro de comunicação, o dobro de autoconhecimento, né? Refletir muito mais sobre si mesmo do que se você estivesse no mundo tradicional em que você só vai indo, né? Porque você sabe o que é esperado, você só vai seguindo e é aquilo lá. Vem com aquele peso, é assim que me ensinaram, né? Aquela coisa que a mulher nem sabe muito o que ela gosta. Sempre é muito difícil a mulher falar, então ela só sabe que ela tem que ser uma boa esposa, e não sabe? Então, aquela coisa que vem realmente no automático. E é o que eu falo, tanto
com a sexualidade, quanto no relacionamento, quanto em qualquer coisa que você vai fazer, se você quiser fazer de uma maneira saudável, vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Então, a gente falou isso até no último programa. Você querer ter a sua sexualidade bem, boa, vai dar trabalho. Você precisa conversar com o parceiro. Então, tem gente que tem preguiça. Sim. Né? Vai pelo caminho mais curto. Quando eu e a Bruna sentamos para conversar, para fazer esse podcast, eu falei, a gente vai tocar em várias feridas, ele vai ser polêmico e ele tem vários recortes. E eu já vou começar falando do podcast anterior. Boa. Uma das últimas frases do podcast anterior é basicamente um relato sobre o amor romântico. Então, quando assiste, para vocês saberem. Mas no podcast anterior, que estava falando sobre relacionamento, uma das falas do profissional foi que se você ama de verdade, que o amor, ele passa por tudo e ele é suficiente para vencer todos os obstáculos. E esse é um dos principais mitos do amor romântico. E ele ainda está muito presente, inclusive no meio liberal. Quando você pensa que os casais super se protegem e se fecham entre si, porque eles têm tanto medo de que aquela estrutura seja abalada, que eles se fecham. Eles vão lá e falam, não. Né? Criam 300 mil regras para que não tenha afeto. Por quê? Porque aquele casal precisa ser eterno. Você tem tanto medo de que aquele casal, aquela relação não vai ser eterna, que ela não vai ser suficiente, que você cria muitas regras para evitar que tenha afeto, que seja ali uma relação puramente, realmente sexual, o que às vezes pode ser muito ruim, na verdade, né? Porque vamos falar, sexo com intimidade, ele é sempre melhor. Ah, legal, vamos fazer uma rapidinha ali, um sexo casual, ok, legal. Mas com certeza, eu boto minha mão no fogo, que quando você tem a intimidade, aquilo é muito melhor. Sim. Agora, para você ter intimidade, você precisa se abrir um pouquinho. Não pode ser se conectar, nem que seja minimamente com a energia do outro. E se você não permite essa abertura, e muitos casais não permitem essa abertura, com o medo, né? De segurar esse casamento. E isso está muito baseado nesse amor romântico, né? Daquela estrutura, daquele casamento indissolúvel, que vai ser para a vida toda e que se completa. Várias Ou coisas. Aquela coisa que os casais ficam, eu entrei no meio liberal para apimentar a relação. Sendo que, gente, na verdade, a gente já tem novos degraus assim na frente, porque não é mais apimentar a relação. A gente vai entrar no meio liberal porque a gente quer se desconstruir, né? Como sociedade, como machismo, como patriarcado. Porque, assim, eu acho só pensar no apimentar a relação é muito pouco. Até porque você pode apimentar com um vibradorzinho, né? Que é muito mais fácil. Não vai te levar à terapia isso daqui, né? Sim. Então, assim, você realmente abrir um relacionamento não pode ser só para apimentar, né? Você tem outras coisas que você pode fazer até chegar naquele lugar. Eu entendo, e aí você, né, até como sexóloga, pode até me falar mais sobre isso. Você tá lá porque você quer um sexo diferente. Você tá lá porque você quer mais do que 2 mãos em você. Não é só um apimentar, né? Tem um desejo, tem a fantasia, mas tem uma questão que vai para além de só apimentar uma relação. Porque você está desejando um outro corpo, você está desejando uma outra energia. Sim. Então, não é só uma simples apimentada. Você poderia simplesmente apimentar de outras formas, com outras ferramentas. Então, o casal que escolhe, tá, ali no meio liberal, de abrir a relação, ele precisa realmente ter certeza que é aquilo, que não é só apimentar. Porque depois que você vê a sua mulher com outro, o seu marido com outra, você não desvê. Sim. Não tem como desver. Sim, porque até eu penso isso. A gente, no meio liberal, a gente tem que entender que o desejo está além de nós, né? Uhum. Se no mundo PB o desejo também está além de nós, só que ninguém fala, né? Porque é isso. Porque aí não pode olhar uma Playboy que fica com ciúme, não pode assistir um filme com o cara peladão que vai não sei o quê. Então, assim, a gente tem que desconstruir o desejo e o amor, não separados.
né? E aí, tá, então agora a gente entendeu isso, então o meu marido vai ter desejo em outras pessoas e eu vou ter desejo em outras pessoas e a gente vai falar sobre isso, né? Acho que já começa assim. Porque o que acontece muito com o casal PB é, talvez as pessoas pensem sobre isso, mas elas não falam. Porque tem um tabu enorme de você falar que achou um outro corpo bonito, é um outro... Vamos lá, né? De novo, aí é uma base do amor romântico. Você... casa, você namora, mas você não morre, você continua desejando. Você continua vendo o que é belo. E acho que a questão maior é isso, né? É o diálogo e tudo mais. Sim, porque até tem mulher que me questiona, mas meu marido se masturba. Sem mim. Em quem ele tá pensando? Ai, meu Deus, gente. Então, no mundo liberal não tem que lidar com essas coisas, né? Porque, ai, meu Deus, que preguiça. Vou ter que lidar com isso. Sim. Então, também já é muito para trás. É muito para trás. Então, igual, começaram a falar para mim sobre o casamento às cegas, que aí sempre a questão deles não se conhecerem, são casais que não se conhecem, só conversam por cabine sem se olhar, e aí eles se apaixonam e pedem em casamento, e aí quando eles se veem, se ela é gorda, se ela não sei o quê, aí ele já não quer. Sim. Então, dificilmente continua. Então, eu acabei indo assistir pelas pessoas vindo falar para mim, falar assim, Bruna, é sempre sobre... Nunca é sobre eles, né? É sobre elas serem aceitas. É sobre elas... será que você aceita, né? Então, como mulher solteira no meio liberal, também tem muito isso? Tem. E aí, assim, tem uma autora brasileira que eu gosto bastante, que é a Valesca Zanello. A Valesca, ela é psicóloga, ela estuda gênero e estuda, lógico, feminismo. E ela traz um conceito que é dela, que se chama prateleira do amor. Qual que é a ideia da prateleira do amor? Ela fala muito que existe um ideal estético, né, que é branco, alto, magro, né, esbelto. E quem está distante desse ideal estético, ele tem menos privilégios na sociedade. E a mulher, ela vai acabar se construindo, né, se constituindo enquanto sujeito, primeiro, levando em consideração essa prateleira, só que quem julga essa prateleira é o homem. Então, vamos lá. Quem vai falar se uma mulher é boa ou não, se ela é suficiente ou não, é um homem. Diferente no que acontece com o homem. Quem vai avaliar o homem é um outro homem. Então, a mulher ela sempre vai se constituir com um olhar externo, que é um homem que está levando em consideração aquela prateleira. E aí, já falando de outros temas, expandindo um pouco a sua pergunta, onde estão os obesos? Onde estão as mulheres negras? Estão lá no final dessa prateleira. Então, quanto mais próximo desse ideal estético, melhor. Então, vamos ter lá, a mulher está no mundo liberal, ela acha que ela escolhe, porque quando ela está na festa, ela fala esse sim e esse não. Mas até chegar lá na festa, ela passou por esse ideal estético. Ela pensou assim, eu preciso estar bonita e gostosa. O que é estar bonita e gostosa? Que roupa que eu vou chamar a atenção? Como que eu chamo a atenção desse homem? E isso tudo vai mexendo com a autoestima dessa mulher, né? Vai mexer bastante com a confiança que ela tem. Então, quando ela chega ali na balada, seja na festa, seja qual ela for, tudo bem que na hora ela que diz o sim ou que diz o não. Mas até chegar ali, ela se preocupou muito com o olhar do homem. Né, com a validação do homem, de estar ali para o homem. E mesmo quando ela está lá, né, tentando dizer o sim ou não, você tem a questão da mulher solteira, das singelas, né, que esse não é tão não. Que, de novo, igualzinho à sociedade. Né? Quando a gente vai para a nossa sociedade tradicional, a gente tem uma pirâmide do poder. Que os casais, né, quem é casado, né, e aí indo um pouco mais além, casado, tem filho, casa própria, carro, eles têm mais poder dentro da sociedade. Então, os casais estão ali no topo. Depois vem os homens solteiros. Por que o homem solteiro? Porque o homem solteiro ele não é questionado. Se o homem solteiro ele estiver trabalhando e estiver pegando várias, né, que é a lógica que até a Zanello fala, que é, né, você tem a virilidade e a questão laboral, você tá bem na fita. A singela vem em terceiro. E em último, tá ainda os LGBTs. Vamos falar a verdade, né? Quando você pensa em homens bissexuais dentro do mundo liberal, eles são extremamente julgados. Super. Você vai numa balada liberal,
você não vê bi masculino. E pode ser que tenham homens ali que sejam bi, mas eles não se apresentam. Não. E mesmo bi feminino, ainda assim, é meio tabu, né? Você mesmo, até a gente estava vindo para cá no carro super conversando, e ela estava falando quanto que já falaram para ela que, na verdade, ela não podia falar que ela era bi, que tinha que falar que você era curiosa. Que bi é feio. Ou seja, você tá ali nessa pirâmide. Que é, ou seja, a mesma lógica da sociedade, ela tá refletida ali dentro do universo liberal. E a mulher tá esperando ser escolhida dentro dessa prateleira, que ela é extremamente cruel, né? Até porque a idade passa, botox passa. Sim. E até para a idade entre homem e mulher também é diferente, né? Mas aí, voltando um pouco mais do não é respeitado o não da mulher da singela, né? Vamos falar sobre isso, porque é chato mesmo, sabe? Eu não sou singela, mas eu tenho um Instagram onde um monte de homem fala comigo e onde eu tenho que ficar reportando o não o tempo inteiro e vendo o quanto eles vão na insistência. Será que se eu insistir mais um pouco ela vai? Porque senão não tá valendo, né? Acho que ela não tem certeza desse não. Então, por que eles sempre acham que que esse não tá valendo? Pirâmide do poder. Até para dar presente. Tipo assim, posso dar um presente? Não, eu não quero. Mas eu queria tanto te agradar. Mas você tem certeza? Aí você fala, gente, mas posso pagar um drink? Não, obrigada. Mas você não quer um drink? Nossa, que malvado. Aí você que passa como a mala, porque você não quer a porra de um drink. Né? E você fala, não vou beber um drink de alguém que eu nem conheço, vai saber que não sei, né? Você pode passar por várias coisas. E por que isso? Porque a gente está numa fase de transição da sociedade. O mundo liberal ele é só um recorte. Então, tem algumas coisas que estão melhoradas, sim, mas outras é copia e cola. Muda um pouco a roupa, mas ainda assim é a pirâmide do poder. Então, a mulher acompanhada, ela é mais respeitada, mesmo dentro do mundo liberal. Então, se você tiver com o seu par, independente se é casal ou se são dois, um singles, né, um casal de singles, a mulher ali ela vai ser muito mais respeitada. Seja para o drink, seja para a hora do sexo, né? Então, você está lá no meio do bololô. Vem uma mãozinha aqui. Se você está acompanhada, você só faz assim e o seu acompanhante olha para aquele homem. Aquele homem não faz um pio. Se a mulher está sozinha, parece que só porque ela está no bololô, ela vai fazer com todo mundo. Sim. E aquele não, ele é muito mais dificultado. Sim. Ou seja, está refletindo, só que de uma outra forma, ainda esse tradicional patriarcado e machista que a gente tem. E a gente precisa reconhecer isso. E a gente precisa saber que isso existe. Porque acho que a proposta você precisa trazer para a consciência. Porque se você nega esse fato, fica achando que não, é tudo construído e está tudo certo, você não faz as mudanças necessárias, né? E como o ambiente liberal ele traz uma maior complexidade, você precisa ter um esforço maior para desconstruir as coisas do que fora dele. Que a sociedade muda a passos muito devagarzinhos, isso todo mundo sabe. Mas se você se propõe, né, você, enquanto sociedade, sujeito, pessoa, comunidade, a fazer uma coisa diferente, que é o mundo liberal, tem que ter um esforço maior para rever todas essas questões. Sim. Gente, homens, por favor, melhorem. Esse é o recado que eu queria dar, sabe? A gente fica falando sobre consentimento e fala no stories, aí quando os caras vêm os maridos e falam, nossa, que bom que você está ensinando a minha esposa a falar não, eu vou falar para ela. Eu até salvei uns stories que teve um dia que eu saí da balada e falei, todo mundo achou o máximo e falou, vira destaque, porque põe no destaque, porque isso não pode ser apagado, isso as pessoas têm que ouvir todos os dias. Que era realmente a gente se posicionar um pouco mais no nosso não e não ficar esperando o não do marido. As pras que tem marido, né? Sim. Tipo, que era sempre aquela coisa, ai Rodolfo, não quero dizer não. Me ajuda, né? Fala ali com ele. Né? E aí o tira cara da vai, cena. Mesmo com o Rodolfo, às vezes vai insistindo, porque eu não dei o não. Agora, na hora que você olha dentro do olho do cara e fala, eu não quero, ele para. Sim. Então, assim, já fiz um monte de teste. Eu também sou mulher, também tive muita dificuldade do não. A gente tem dificuldade de falar, a gente acha que vai ser grosseira, a gente acha que não. Mas sabe por que você pensa isso, que você vai ser grosseira?
De novo, o machismo e patriarcado. Machismo e porque patriarcado. ensinaram que a mulher tem que ser doce, boazinha, suave, que tem que falar não sem dizer não. E na hora que você fala, pá, não quero, eles param. Aí você é Só grossa. que tem que olhar. Não, tipo, mas não. E é sempre assim, né? Então, mesmo, eu já falei até nas minhas festas no Dominatrix, que eu falo e repito aqui, que eu costumo, como o público ainda é muito seleto, né? A cuidar deles na unha. E se tem alguém que não tá mandando bem, eu mando feedback no dia seguinte. Fulano, 2 casais reclamaram de você. Você não tá mais bem-vindo na minha festa. Poxa, mas não sei o que. Não... O recado tá dado. Você fez isso e isso errado. O cara ou não aparece mais, ou se aparece, aparece pianinho. Porque sabe que eu tô olhando. Sabe que a gente tá ali de... Né? Já teve vezes até do cara... beber demais, ficou ali super aloprado, era um cara que não era do meio, era um cara que frequentava o bar, mas não era do meio. E ultrapassou, aí veio uma menina, reclamou, passou a mão na minha bunda só porque eu tô pelada, não sei o quê. Aí foi, tivemos que tirar, e tiramos o cara da festa. E não volta mais, porque passa vergonha. Sim. É um público seleto, é um lugar pequeno, é um bar pequeno. Tá todo mundo vendo o que tá acontecendo, né? Então, assim... Quando é uma balada muito grande, quando é por exemplo, pessoas que gostam de Glory Hole. No Glory Hole, a mulher que gosta de Glory Hole, eu tiro o chapéu. Porque ela vai disputar com um bando de louco. Sim. Porque aí entra de tudo, né? Porque aí entra o curioso, entra aquele que tem que já tá no meio há um tempão, entra aquele que começou agora, mas não sabe exatamente o que fazer, e tem uns perdidos, né? Aí vai ter de tudo. Exato. E tem os que sabem conversar, tem os que não sabem, tem os... enfim, tem de tudo, né? E a gente vê exatamente isso, porque às vezes chega lá na festa, ou fala pro Rodolfo, me apresenta alguma mulher, né? Que a gente até falou sobre isso. Quer ir pelo lado mais fácil sempre, né? Não quer chegar, conversar, deixa eu ver quem que tá aqui. Já quer ir sempre pelo mais fácil. Alguém vai me ensinar, né? Alguém vai me arrumar alguém, ou quer entrar no aplicativo para arrumar alguém de um jeito fácil também. Então, assim, eu acho que até era isso que eu queria chegar nesse assunto, sobre os singles, que estão há muitos, muitos e muitos anos como singles, que dificilmente... Eles, quando você conversa com eles, eles têm uma cabeça de ou quando eles arrumarem uma parceira, eles vão sair do meio, porque eles não querem ser que a mulher deles vá transar com alguém como eles, ou eles falam que eles vão ficar single para sempre. Já trouxe até o Toda Hora Sem Parar aqui, que falou isso. Eu vou morrer e vou continuar lá no Dog. Porque já é tipo assim... Não sabe mais ser diferente. Já criou um vício, vamos dizer assim, de vida, ou um estilo de vida para eles. Então, por que você acha que é tão difícil o single que está há muitos anos conseguir um relacionamento, por exemplo? Bom, tem... Ou a singela também, né? Assim, acho que tem 300 coisas para serem ditas sobre isso. Lógico, é sempre um recorte, a gente nunca vai esgotar tudo aqui. Mas, voltando até uns passos atrás, tá? Quando a gente fala da constituição da pessoa enquanto sujeito, dentro da psicologia, e aí dentro da psicanálise, que é uma abordagem que eu tenho mais utilizado, você vai ter ali que o ser humano ele sempre tem algumas necessidades principais, que é a necessidade de ser amado, de pertencer, de ser cuidado. E tudo isso ele é desencadeado, mesmo que você não queira, por processos que acontecem na sua infância. Você não tem controle sobre isso. Então, você está no mundo liberal, mas lá atrás está registrado que você quer se sentir amado, que você quer pertencer. Só que o que acontece muitas vezes dentro do mundo liberal? Como a coisa está muito no sexo, a pessoa não se abre, que aí volta um pouco, lógico que a gente falou de casal, mas isso acontece dentro do single também. Você vai direto para o sexo, você não abre para a conexão. Como você se sente amado se não tem conexão? Como que você sente afeto se você não abriu aquele espaço para ser além do sexo? Então, isso tudo vai estar ali, atrás da pessoa, né? E o que acontece muito dentro dos encontros, né, entre os singles dentro do mundo liberal, é essa coisa de ir direto pro sexo, porque entende-se que você tá lá para ter sexo fácil e descomplicado, e aí você pula uma etapa, que é uma etapa da construção do afeto.
Então, primeiro tem uma coisa mais básica ainda, né? Como é que você constrói afeto se você só tem um sexo mecânico? Se você não se abre para uma coisa maior do que aquilo. Mas, para além disso, vai vir um preconceito. Então, é essa mulher que eu vou apresentar? Como é que... E se descobrirem que ela faz isso? Às vezes, para ele, não seria um problema. Sim. Mas ele vai apresentar essa mulher socialmente. E aí, se alguém descobrir que essa mulher gosta disso? E aí, como que eu vou explicar isso para os meus pais? Como eu vou explicar isso lá na firma? Né? Então, porque bancar isso externamente, ele é muito difícil. Então, eu vou ter que viver uma vida de mentira, ninguém vai poder saber aonde eu conheci, o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer. Então, também tem ali um preconceito muito grande das pessoas. E aí, né, tem um julgamento do outro e de si mesma. Então, acho que é muito comum você se julgar. Então, você tá ali e fala, então, é porque eu não presto, porque eu só faço isso, eu só faço aquilo. Porque a gente se julga muito. Sim. Né? A gente tem ali uma estrutura que a gente se julga muito. Então, imagine tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Então, você conhece a pessoa num contexto que não ajuda a criar afeto, né? A criar intimidade. Você pula algumas etapas, bom, certo, errado, não importa. Você pula algumas etapas, você vai direto para o sexo e tenta criar o vínculo e a intimidade através do sexo, mas tem algumas coisas que vêm antes. E você tem a questão também ali de um preconceito muito forte. Então, o que às vezes a pessoa vai precisar? E eu já ouvi de single isso. Vou conhecer uma pessoa no universo PB e levo essa pessoa de vez em quando para o mundo liberal. Porque é mais fácil. Mas por que é mais fácil? É mais fácil porque dentro desse contexto, primeiro, você tem menos julgamento da sociedade como um todo. E, no outro lado, você tem uma pessoa que conhece menos daquilo. Se a pessoa conhece menos, você está mais confiante, porque você está no controle, né? Porque você conhece mais daquele universo. Então, você apresenta o que você quer daquele universo para aquela pessoa. Então, você está no controle. Então, trouxe um PB para o mundo liberal, eu vou falar só o que eu acho que eu tenho que falar. Eu vou mostrar só o que eu acho que eu devo mostrar. Eu vou colocar o limite do jeito que eu acho que vai funcionar para mim. Diferente de uma pessoa que já está no universo liberal, que já conhece algumas regras, que já conhece como as coisas funcionam e tem opinião e tem voz. Aí a gente volta coisas que eu já falei hoje. Sim. O quanto que a mulher ainda é silenciada dentro da sociedade. O quanto que o falar é muito difícil. Então, quanto que esse homem banca uma mulher que fala o que quer, o que deseja? Sim, e aí mesmo, não só entre os singles, mas também me veio na cabeça o que eu passei também como casal. Porque Sim. Aí o cara propõe. Hoje, gente, né, a gente já tem aí estudos que quem está propondo mais são as mulheres. E os caras estão caindo com a cara no chão. Vamos entrar no meio liberal. Por quê? Porque as mulheres estão estudando, porque as mulheres estão indo atrás do seu próprio umbigo, né, da sua sexualidade. E antes, quando o homem propunha, também é aquela coisa assim, vamos lá, mas você só pode Single ficar com feminino. mulher. É homenagem feminina só. Porque eu não quero te ver com outro homem. E aí eu já ouvi diversas amigas minhas, mulheres, ou enfim, conhecidas, que falam assim, ai, amiga, pelo menos eu posso ir na balada, ficar pelada, Mas é porque é difícil pegar bancar. uma mulher, pegar outra mulher. Eu gosto de ficar com mulher. Eu tenho vontade de pegar um cara? Tenho. Mas se pelo menos, tipo assim, ela já se acha melhor do que a amiga PB 100%, por exemplo. Sim. Entendeu? Pelo menos então eu faço isso. Eu tenho um então, pouquinho. Assim, ela tem um pouquinho, mas ainda é muito presa, né? Então, você vai ver aí que teve perguntas e mostra também que tem uma coisa ainda o homem domina, né? Sempre é como o homem quer. E uma coisa que... eu vou falar uma coisa que eu não gosto, tá? Abrindo Fale. meu coração. Quando a mulher, na verdade, ela é hétero, e aí o casal chega e o homem fica insistindo para que ela se relacione com mulher. Aí se intitula curiosa, mas na verdade ela só tá lá para agradar o marido. Isso, é muito Assim, chato. isso para mim é o fim do mundo. E eu entendo o porquê que aquele casal chega naquele lugar.
E se você pensar como nossa sociedade julga a mulher solteira e a mulher morre de medo de ser solteira porque ela vai ser julgada, porque ela não é boa se ela tá sozinha no mundo, essa mulher tem muito medo de perder um homem. O que você mais vê dentro dos relacionamentos tóxicos são mulheres que têm dificuldade de sair de relacionamentos porque, não, pelo menos eu tenho uma companhia. Pelo menos eu tenho um homem. Pelo menos eu tenho alguém para apresentar na sociedade. E também exige uma força interna da mulher muito grande. Porque, às vezes, é difícil ser sozinha. Não é fácil 100% do tempo. E você trabalhar essa autoestima dentro de você e você falar assim, prefiro ficar sozinha do que passar por isso. Sim. Eu prefiro ficar sozinha do que ser silenciada. Eu prefiro ficar sozinha do que fazer algo que eu não quero só para agradar o outro. Mas você tem ali uma pressão externa da tia, da mãe, da vizinha, de todo mundo falando o que você deve fazer para segurar esse homem. Não, mas faz isso, porque senão ele vai te deixar. Faz isso, porque senão... Porque parece que um casamento falido é um... né? Primeiro que não existe casamento falido, mas assim, para eles é um casamento falido. É o fim do mundo. Ainda existe isso. Muito isso. Então, tem essa parte que eu acho que é... A mulher precisa se fortalecer. E eu sei o quanto que isso é difícil, né? Eu sou solteira há muito tempo. Acho que uma das coisas que eu mais trabalho em mim mesma é como trabalhar a autoconfiança e a autoestima. Porque é assim, não, eu tô sozinha e essa é a minha escolha. Porque para eu sair desse lugar é só para uma coisa melhor. Não para passar perrengue. Né? E você precisa trabalhar muito essa força interna. Só que as forças externas, elas estão todo momento assim. Então, a mulher que consegue se conhecer, saber o que ela gosta, saber o que faz bem para ela, conseguir verbalizar e colocar para o outro e colocar limites, a mulher tem muita dificuldade de colocar limite no outro. Porque parece que se você coloca limite, você vai perder aquela relação. Mas se eu falar isso, eu vou perder aquele homem? Mas se eu falar aquilo, e aí? Como que ele vai me ver? Mas aí então eu sou grossa? Mas então eu sou intransigente? Então eu sou muito exigente? Né? O que você muito ouve na sociedade é, você é muito exigente. Gente, exigente é ótimo. Da onde que falaram que ser exigente é ruim, né? Mas pra mulher ser exigente porque no mínimo é pejorativo. Você já tá falando não, você já tá falando um não e o cara já tá, exigente. Não, né? Como, que chata. Chata. Você é mal-humorada, você não riu da minha piadinha idiota. Mas é difícil bancar isso. Porque você tá todo momento sendo colocado à prova. Então, você tem que criar uma força interna, realmente, para se colocar daquela forma e falar, é isso. Eu lembro uma vez que eu estava numa balada, balada PB, balada normal, e eu estava num dia que eu estava mais estressada. Eu acho que eu não devia nem ter ido pra balada, porque eu tinha que ter ficado em casa aquele dia. Então, eu estava com uma cara mais fechada mesmo. E aí, um rapaz chegou assim pra mim e falou assim, nossa, como que você tá com uma cara fechada, né? Eu falei, tô. Aí ele, nossa, você é séria? Sou. Do tipo assim, quem que é você que tá aqui? É esse o seu quebra-gelo? Né? Sim. É assim que você quer me ver sorrir? Me criticando, né? E que lugar é esse que a mulher é colocada, né? Que lugar é esse que a mulher é colocada? Então, falando assim mais, né, do mundo liberal e dos papéis sociais dentro do mundo liberal, tem uma performance da mulher e tem uma performance do homem que ela é exigida dentro do mundo liberal. Ela só tem uma roupagem um pouco diferente, mas ainda é a mesma coisa. Então, vamos falar sobre virilidade, por exemplo. Vamos falar um pouco de homem agora, senão a gente fala muito de mulher, vamos falar, você só fala de mulher, os homens, né, coitadinhos. Vamos falar um pouco de homem. Você tá lá, o que espera-se? Olha lá, o Rodolfo. Rodolfo, daqui a pouco você vem aqui. O que espera do homem numa balada liberal? Que ele esteja potente, que ele esteja ereto e que ele consiga transar. Se ele não corresponde a esse esperado, então ele não é um bom homem pro mundo liberal. Não, porque ele tava meia bomba, porque ele tava broxa. Porque ele... você viu? Ele foi lá e não ficou com ninguém. Se ele foi lá e não transou com ninguém. E se um homem vai numa balada e fala, não, hoje eu só vim aqui conversar? Ele também é julgado. Por quê? Porque espera-se do homem um papel, uma performance
que também existe na sociedade, mas ela é mais escancarada no universo liberal. Verdade. Ai, nossa, ele não tem a virilidade que é esperada. Como ele vem numa social e fala que só veio conversar? Ah, que absurdo. Sim, já aconteceu. Inclusive, como as ladies do cabaré são muito foguentas, se derrubam todos, quando algum cara realmente, hoje eu só vou aí conversar. Como assim? Aí rola aquele não, eu tô impossibilitado. As mulheres, às vezes, estão impossibilitadas ou porque tá menstruada, porque não sei o quê, que eu já expliquei, quando tá menstruada é para usar o disco menstrual. Não tem mais esse negócio. Mas, assim, às vezes a gente não tá podendo, enfim, tá com infecção urinária. Aí, se o cara fala que, não posso, tô sem pau, ele é julgado. É verdade, isso já aconteceu, assim, próximo. Não, e sabe o que é engraçado? Você tem uma festa, uma social, tem um monte de mulher que é bi. Mas o sexo ainda é falocêntrico. Se não tem pau, temos um problema. O que é isso? Machismo e patriarcado, porque tudo gira em torno de um pau. E aí é uma crítica para as mulheres. Por que mulheres bi, que gostam de mulheres, não conseguem se sentir satisfeitas e suficiente de interagir entre si? Então, será que está tão desconstruído assim? Precisa obrigatoriamente ter o falo no meio daquilo tudo? Uhum. E aí, ou seja, não está tão desconstruído assim. Né? Só que as pessoas não param para pensar. Não param, As pessoas estão no automático, elas estão vivendo a vida delas, elas estão curtindo a vida delas, elas não param para pensar que está tudo isso acontecendo. Só que muitas vezes tem algumas pessoas que vão sair ilesas dessa experiência, ela passa e ok, foi uma experiência. Uhum. Agora tem algumas pessoas que vão sofrer com isso. Tem muita singela que sofre com isso. Tem muita singela que é uma mulher com mais desejo sexual, com fantasias, que quer fazer as coisas, mas gostaria de fazer isso com um parceiro. E aí leva essa expectativa para o mundo liberal. E aí a gente tem alguns conflitos. Porque, vamos lá, o homem, vamos falar mal agora pode. O homem, de certa forma, tem um pensamento mais linear. No mundo PB já é linear. Então, no mundo liberal, para ele também é assim. O que eu quero dizer com isso? Estou indo num lugar com sexo fácil. O que vai ser? Sexo fácil. Então, eu tenho que fazer nada. Sexo fácil, sexo fácil. Não preciso agradar essa mulher. Só que a mulher vem de uma sociedade machista, patriarcal, que ela quer ser cortejada. Ela quer, ser agradada. E aí você começa a ter conflito, que muitas vezes acontece entre os singles dentro do universo liberal. Que é o homem que vem com uma cabeça mais pragmática. Se eu já sou assim no mundo PB, imagina no mundo liberal. E a mulher que carrega consigo essa herança de eu quero ser cuidada, eu quero ser cortejada. Então, eu já ouvi muitas singelas dizerem assim, não, aquele single é bom porque ele me leva para jantar antes. Aquele single é bom porque ele me leva para tomar um drink antes. Aquele single é bom porque ele me busca em casa e me deixa em casa. O que ela está valorizando? O homem que protege. O homem provedor. Da onde vem isso? Isso quer dizer que, vamos desconstruir, agora as mulheres não têm que mais ter essa expectativa? Não necessariamente, que eu acho que é um pouco da conversa sobre a desconstrução, sobre a reflexão, e um pouco do que eu acredito que a gente está na transição. Primeiro, processos de mudança, quando a gente fala de mudança social, é difícil. Quando a gente traz um pouquinho para o íntimo, você quer mudar um comportamento seu, é difícil. Então, você foi lá, nasceu nessa sociedade, foi ensinada desde criancinha que um homem vai te proteger. Você espera o homem provedor. Será que é tão ruim assim você desejar que no encontro ele te busque em casa e te deixe em casa? Eu preciso desconstruir isso? Não, porque se o cara fizer isso, é machismo, porque ele tá, mostrando que eu sou uma mulher frágil e eu não sou uma mulher frágil. Então, você não vai me buscar em casa, não vai me deixar em casa, porque eu não sou a mulher frágil que você acha que é. Sim, entendo. Gente, precisa disso? Às vezes você gostar de um carinho, tá tudo bem. Não precisa. Mas esse carinho é machismo. Tá, mas qual que é o tamanho desse problema?
Vamos lá, de que problema eu tô falando? Sim. A gente tá falando do problema do cara te pegar em casa, te deixar em casa e querer jantar com você Ser gentil. e ser gentil antes de transar com você? É desse Sim. machismo que a gente tá falando? E será que ele realmente é um super problema? Nossa, se você... Não. Mas o que acontece? O problema é a mulher não tomar consciência disso. Porque aí ela se sabota. Porque o que acontece? No fundo, ela quer o combo. No fundo, ela quer sair pra jantar e depois ela dá no primeiro encontro, não tem problema. Mas ela quer aquele carinho, aquele afago. Não, eu já ouvi até uma single que veio chorando pra mim, super decepcionada com o single, que ela tava super uau, porque o single não via a hora de ver ela. Então, eles tinham um date numa sexta, mas ele não aguentou chegar até a sexta. Então, ele veio de outra cidade para vê-la na quarta. E aí eles transaram já na quarta de todos os jeitos possíveis. Segundo ela falou assim, me revirou e transamos em todos os lugares, né, do espaço. E aí chegou na sexta, ele cancelou aquele date que tava tão, né? E ela ficou muito, tipo, poxa, não sei o quê. Aí eu falei, amiga, mas qual expectativa você tá sobre o meio, né? O que mais que você tava esperando desse cara? Que é um cara que já é sabido que Acho que eu sei quem é! Já é sabido. Ele é conhecidíssimo! Que ele só come tchau e não põe repete, na lista, né? E não repete. Uma pessoa que não repete tem uma lista, Então, tem uma meta, não é? É essa pessoa? Porra, vai ficar chateado. Então, assim, né, já... São coisas... Não sei se é porque eu sou capricorniana, mas eu sempre falava que eu me protegia antes de sofrer. Então, assim, é se precaver. É o quê? Colocar o pé no chão e entender onde é que você tá. E começar, né? Não é tão ser fria, mas é... Porra, vai criar expectativa num negócio desse. A questão é, você precisa saber que você tem essa expectativa. Porque, às vezes, a pessoa... E aí eu não vou nem falar só do gênero feminino. Ela se engana. Fala que não tem. Ah, não, eu sou de boa, não quero isso. Ah, não, eu sou tranquilona, eu sou liberal, eu sou desconstruída. E como é feio você ter algum traço machista, é feio você querer dizer que você quer ser cortejada por um homem, porque isso é machista, então você nega. Só que a hora que você nega, você só está escondendo aquilo. Você negou uma realidade sua. Agora a gente está falando dessa realidade, mas pode ser qualquer outra realidade. E aí, voltando um pouco, né, para psicologia e psicanálise. Então, você tem uma realidade sua. Toda vez que você nega isso, você vai recalcar. Isso vai aparecer em forma de sintoma para você. Você vai jogar para sua sombra. Isso vai aparecer. Enquanto você não tiver a consciência daquilo, primeiro, você não muda, se for algo que você precisa mudar. Mesmo que for algo que não precisa mudar. Ah, identifiquei que eu quero ser cortejada. Ah, quero mudar isso? Ah, acho que tá de boa eu ter esse pedacinho do machismo em mim. Então, vou continuar. Mas aí você precisa pensar que você precisa proporcionar a si mesma encontros que você vai ser cortejada. Então, será que você está no aplicativo certo? Será que você está fazendo os encontros corretos? Porque se você continuar saindo por ali sem intenção e sem saber o que você quer e o que faz bem para você, você vai se ferir, entende? E quanto mais você se fere, você mexe com a sua autoestima. Sim. Você fica frágil. É verdade. Então, essa pessoa, por exemplo, talvez goste de ser cortejada, só que ela tenha dificuldade de admitir isso. É verdade. Gente, eu não tenho dificuldade de ser cortejada. Ai, adoro. Aliás, prefiro. Tem gente que me chama de folgada. Eu falo assim, eu assumo a folga. Eu gosto, entendeu? Então, pra que ficar fingindo que eu não sou essa pessoa? Já passei por essa consciência. Porque chegou uma época que, não quero que o homem me corteje, não quero que abra a porta pra mim, eu não quero não sei o quê. Eu sou autossuficiente, eu não preciso de homem, né? Meio marrenta, meio... Não. E aí eu odeio flor. Eu falava pra tudo quanto é lugar. Eu colocava até nos coisas... Não me dê flor, odeio flor. Não sei o quê. Flor de velório. E hoje em dia já é outra consciência. Mas isso é quando você... né? Por quê? Porque eu entendia que realmente era
O cara tava querendo me dar coisas para conseguir coisas. De manipulação. E aí, enfim, quando eu entendi que eu conseguia ganhar presente sem ter que dar algo em troca, eu consegui começar a aceitar. Aliás, esse ponto é ótimo. Que é saber receber, né? Sim. A gente, às vezes, esquece de como é receber. Receber. Às vezes a gente se sente em dívida. Se eu recebi, agora eu estou em dívida. Uhum. E é um processo, às vezes, difícil, né? De você trabalhar. Mas isso que você está me falando me fez pensar numa outra coisa. A gente está falando ali dessa coisa do dar, do receber. O quanto que as pessoas, às vezes, se perdem nisso. E, de novo, isso não tem nada a ver com o mundo liberal, só que o mundo liberal ele só potencializa esses problemas. Às vezes, eu penso muito que uma pessoa realmente estar no mundo liberal de forma saudável, ela tem que estar emocionalmente equilibrada, porque senão ela acaba com a autoestima dela. Sim. Ela acaba com... Porque ela vai se sentir rejeitada. Aí a gente estava falando disso no carro. Então, se você sai de vez em quando com uma pessoa, você é rejeitado uma vez. No mundo liberal, você chega em 10 na balada, você é rejeitado 10 vezes. Como que você lida com a rejeição? Verdade. E ela vai existir. E da mesma maneira que você rejeita, você é rejeitado. Então, também é como você olha para esse processo da rejeição de uma forma um pouco mais natural, né? No sentido de que fui rejeitado pelo fulano. Tudo bem, mas eu rejeitei ciclano. Mas não no sentido de se colocar como superior. Não é assim, eu também faço com superioridade. Mas no sentido, é um processo natural. Tá tudo bem, ninguém agrada a todos. Ninguém agrada a todos, né? Eu posso fazer, você também faz. Sim, verdade. Deixa eu voltar aqui pro roteiro, que eu nem... Nunca mais peguei o celular. Quer dizer que a conversa tá boa, né? Nunca mais pegou o celular, já esqueceu. Mas eu tenho certeza que você aí em casa tá amando esse papo. E se você está amando, comente, fale com a gente, escreve seus comentários e curtam o vídeo, compartilhem, porque ainda tem muito. A gente vai chegar agora, então... Pelo tempo, podemos ir para as perguntas? Podemos ir para as perguntas. Porque vamos lá. Aí a gente vai arrematar tudo. Mas até que a gente falou, as mulheres ainda esperam serem tratadas no mundo PB como no meio liberal? Acabamos de responder. Acabamos de falar isso. Que sim. E que é, às vezes, uma dicotomia para o homem, né? Porque, de novo, ele está no linear. Mas eu vim aqui para ter sexo fácil, eu tenho que... ter o mesmo trabalho, que é muito trabalho, te pegar em casa e te levar para casa. Sim. É um trabalho, assim. E aí tinha uma coisa que a gente não falou, que era qual a sua opinião quando, no meio liberal, o homem fala com o homem e a mulher fala com a mulher. Isso sendo casais, né? Isso. Que, gente, para quem não sabe, existe essa regrinha para que essa os casais mais umas não tretem, outras, 300 mil. Para que os casais não briguem, que quando você se interessa para um casal, se você é mulher, você vai conversar com a mulher e o homem vai conversar com o homem. Então, assim, primeiro a gente fala mundo liberal e parece que não tem regra, mas na verdade tem muitas regras, só que não estão escritas. Uhum. O que às vezes torna difícil a entrada de algumas pessoas no meio, porque como é que eu sei o que eu faço, o que eu não faço, né? Tem pessoas que se preocupam de maneira legítima de não serem inadequadas. Mas o que acontece, né? Então, você tem ali, né, 2 casais, ou um casal e um single, uma casal e uma singela, e aí, vamos fazer alguma coisa? Vamos. E aí a mulher fala com mulher, o homem fala com homem. Jesus, gente. Você vê machismo, patriarcado ali? Eu vejo muito. Não, mas é só porque... fala o que você quiser, gente. É isso e ponto. Só aceita que dói menos. E por que esses casais fazem isso? Para proteger aquele núcleo. Primeiro, para proteger o núcleo, porque você não quer abrir a possibilidade de ter um canal direto. Então,
né, se eu abro a possibilidade, talvez você se interesse pelo outro, e aí você deixe de ser o meu casal, porque você vai querer você vai se apaixonar pelo outro e ser um outro, Sim. né? E a gente precisa manter essa relação pro resto da vida, porque ela é uma relação que é isso, entendeu? Aí volta a questão Sim. ali do amor romântico. Eu confesso que eu gosto de ter a parceria com a mulher, então, assim, por mais que se às vezes eu cheguei no cara, porque eu não vou nessa regra, se eu não exijo essa regra, eu não vou nessa regra também. Mas, por exemplo, né, que eu e o Rodolfo, a gente é super carreira solo, às vezes, enfim, ou a gente, às vezes, não, vamos chegar nesse casal e paquera junto. Se eu chego no cara primeiro, depois eu vou querer falar com essa mulher e conversar com ela. Mas é uma questão de parceria, de, olha, falei isso, você gostou, não gostou, é isso mesmo, como vocês são? E tentar entender o lado dela, porque muitas vezes o cara também, às vezes, fala só porque quer prometer o negócio e depois você vai ver, ou vários caras que às vezes chegam em mim, já passou isso porque eu cortei, né? Mas fazia assim, eu quero que você inicie a minha mulher. Nossa Senhora, de morrer isso, né? E aí, quando você vai conversar com ela, não tem nada, ela não quer que você inicie, ela nem é bi, ela não tem tesão em você, então é tudo uma coisa do cara. Então, geralmente, eu confirmo as histórias, né, com as mulheres, enfim. Mas vamos pensar sobre isso que você está falando. Você só faz tudo isso porque vocês são uns casais maravilhosos, espertos, experientes, e sabem que pode dar muito errado. Porque tem muito casal que tá no meio e tem briga, tem crise de ciúmes e tá lá, mas não tem certeza que tá lá. Então, você tem uma checagem que é quase que para você conferir, né? É uma questão de confiança, de segurança. Quem é esse casal? É isso mesmo? Não é? Mas por que tem toda essa checagem? Porque a gente, no fundo, por mais que a gente não verbalize, a gente sabe ali naquele pano de fundo que a coisa não tá tão redonda, tão desconstruída, e que aquele casal que se apresenta, na verdade, pode estar com 300 problemas, e se eu me relacionar com aquele casal, eu posso trazer todos aqueles problemas e mais um monte pra minha vida, e você não quer problema. Isso. Você quer não diversão, você quer um momento leve, né? Mas por que você faz toda essa checagem? Porque tem uma questão de insegurança. Quem é esse casal? Será que eles realmente se conversam? Será que eles realmente têm um acordo entre eles? Será que ninguém está sacaneando ninguém? Né? Então, tem ali uma questão de, deixa eu falar com a mulher para ver se ela se abre mais para mim. Mas por que a mulher e não o homem? E aí a gente volta lá para a pirâmide. Porque o homem tem o poder em relação à mulher. Então, talvez na frente ele não fale. Então, eu vou colocar essa mulher num outro momento para ver se ela se abre. Por quê? Porque a mulher tem dificuldade de falar, porque a mulher tem dificuldade de dar voz, porque... Você entende como a gente vai costurando várias coisas que a gente falou aqui? Sim, super, muito isso. Eu já... vai vindo várias coisas, mas eu já vi um casal também que a gente estava numa festa, super... Eu estava conversando com a mulher e tal, e aí o cara vinha toda hora e falava... gente, tem um bicho me irritando. Toda hora vinha e falava... faz ela ficar mais extrovertida, ela é muito tímida. E quanto mais ele ia falando, ela ia minando. Aí uma hora eu falei assim, para de falar isso. Porque até agora eu tô conversando com ela, ela não foi tímida em nenhum momento, ela tá super legal, ela já é minha amiga. E essa mulher abriu um sorriso e, sabe? E aí eu falei para ele, para de falar assim. Depois eu conversei com ela. Não deixa mais ele falar assim de você. Porque aí ele ia minando, você via que o tempo inteiro ele queria que a mulher dele fosse uma extrovertida, que estivesse rebolando a raba até o chão. E só porque ela estava ali no canto, ela não era o esperado. E ela queria... Aí, na hora que essa mulher vira isso, aí é capaz até de já não querer, né? Porque na fantasia, às vezes, é bem melhor do que acontecendo. Um saco. Mas vamos lá, gente. Vamos lá, o que mais? Perguntas. Esse bicho realmente está muito chato. Não sei o que fazer com ele. Acho que eu tô com mel. Ai, que delícia! Tá doce. Matei, filha da mãe. Vamos lá. Então, chegamos ao quadro mais esperado, o quadro Se Minha Pepeca Falasse, Ela Diria o Quê? Que é o quadro onde as pessoas mandam suas perguntas e temos milhares de perguntas. Não sei se a gente vai conseguir responder todas. Eu disse que sim, né, hoje nos stories, mas vamos tentar dar uma agilizada aqui. Vamos lá.
Aquela do Rodolfo, vai, já vamos começar com o Rodolfo. Já vamos, mãe. Rodolfo, Então vem cá, vem aqui, Rodolfo. Essa daí eu adorei. Vamos Manda aí com o Rodolfo. uma dica para segurar a emoção e controlar a ejaculação. Não Gente, é esse fácil. casal é sensacional. Sou muito fã dele. Sim, não é fácil. Então, manda aí uma dica para segurar a emoção. Boa noite, Paty. Prazer em recebê-la aqui. Oi, meu amor, tudo bem? Ó, tá aqui, ó. Você quer meu microfone aqui? Não, tô aqui. Tá Ó, bom. eu vou falar aqui, ó. Manda uma dica para segurar a emoção e controlar a ejaculação. Não é fácil devido ao grau de tesão. Interessante. Então, tem uma dica legal que eu faço, que é o seguinte. Quando você vai ejacular, né? Quando você vai soltar ali o sêmen, né? Existe uma técnica que você consegue prender, né? Na hora ali que vai sair a parada. Eu faço assim. Parece que eu gozo 2 vezes, mas não é. É que na primeira só sai um pouquinho, entendeu? E aí segura. Dá só uma espirradinha na primeira, né? Se você deixar... Mas tem que parar logo. Eu prefiro tirar de dentro, né? Porque se você deixar lá dentro, provavelmente vai ter alguma contração, alguma coisa ali, aí já vai tudo logo. Aí não vai gozar só um pouquinho, não. Aí já vai tudo. Mas se você tirar, segurar, entendeu? Segurar na base. Segura tudo. Segura na base aqui, ó, e deixa voltar o líquido, né? Mas segura com toda a força. Com toda a força, não deixa sair, não. Que é o papel do anel peniano, tá, gente? Pra demorar Na mais. segunda vez que você sentir a vontade de gozar, você já vai ter um controle maior. E aí você vai manipular aquilo na hora da transa. E você vai transar pra caceta. Você vai ficar no infinite ali e tal. E quando gozar, vai gozar aquela explosão vulcânica, né? Esse foi Rodolfo Mazetti com comentários Para mais técnicos. dicas, acesse lá o meu site, tá, gente? R Mazetti, Romasex, tamo junto. Obrigada. Melhor participação. Boa, muito bom. Bom colocar um homem que a gente tá só mulher aqui. Ó, o machismo é muito forte no meio liberal, onde o homem pode fazer tudo e a mulher limitada ao marido. A gente falou sobre isso. Acontece, ainda acontece. Temos casais melhores, mas isso ainda acontece bastante. Sim. O meio liberal está infestado de machistas e pessoas repletas de tabus. Sim, ainda está. Por isso que a gente está aqui hoje fazendo essa polêmica, colocando o dedo na ferida. Sim. Ó, isso aqui é de uma mulher, eu achei bem legal. Que eu tinha falado, coloque suas dificuldades. E ela falou assim, minha dificuldade no meio liberal é ser demissexual. Que, né? Eu entendo ela. Uma vez... Ai, meu Deus. Uma vez eu saí com um rapaz que falou que eu fazia... que eu só transava com pessoas não só inteligentes, mas que me desafiavam intelectualmente. E eu acho que é verdade. Só que, ao mesmo tempo, quando a pessoa fala uma coisa que não cola, nossa, acaba o tesão. Não morre a pessoa. Eu entendo ela. E aí, no meio liberal, é muito difícil. Sim. Porque se você vai Quase direto não pro tem. sexo, se você não tem a conversa, fala pra ela fazer date PB. Que ela vai ser mais feliz. Boa. Para mim, a dificuldade é a interação. Sou tímido e me sinto meio deslocado. Que é o que eu sempre falo, que as pessoas querem mudar o que elas são. Se ela é tímida, ela vai continuar tímida no meio ou não no meio. Não é porque tá todo mundo lá transando, enfiando o dedo no cu, que você também tem que fazer. Exatamente. Né? Então, o Rodolfo, eu adoro essa dica que ele fala para os singles, fala assim, fica no cantinho parado, sorrindo. Alguma hora vai vir um dedinho, vem cá, não é? E aí, na hora que vier esse dedinho, Adorei. já tá bom, entendeu? Então, seja paciente, mas fica ali, pelo menos sorrindo. Né? Os caras, às vezes, não fazem nem isso. Ou na hora que o Rodolfo consegue levar a menina, tipo assim, chavecou a noite inteira. Aí, na hora que, vamos lá, vamos. Aí vem ele mais a banda junto. Que não fez nada, mas quer ir lá no fácil, entendeu? E que eu já falei, inclusive, para um dos caras que estava meio chato. Falei, cara, você é um cara bonito, tem um pau até o joelho. Eu super daria para você, só que você não conversa com ninguém e em todas as... qualquer faísquinha que sai, ele tá com o pau para fora e começa.
Tipo assim, é completamente inconveniente. Você não conversa. Eu falei, eu super daria pra você, mas sabe por que eu não dou? Porque você não conversa. E porque você, quando vem na insistência. E aí, tipo assim, se você não respeita o meu não, a gente conversando, imagina transando. Sim, sim. Se tá, sim. sei lá, se eu falar, tá doendo, por exemplo, porque o pau dele é grande. Ah, tá ruim. E aí você não vai respeitar. Se você não respeita a gente conversando... Sim. Tipo assim, não dá segurança. Aí ficou todo menino. Nunca mais foi na minha festa. Mas que bom, né? É filtro. Mas falei a real, porque toda vez era isso. Era o Rodolfo se matando pra chavecar na hora que consegue, que conquista. Porque ali deixou falar, fudeu, né? E aí, na hora que conquista, aí vem, quer o fácil? Quer só chegar com o pauzinho na boca, ali, tranquilo? Porra, mas conversa, tem uma coisa cara. assim pro tímido. O tímido, às vezes, ele se sente até, de novo, né, mais frágil, com aquela autoestima bem abalada, porque ele tem um ideal de si mesmo e fantasia coisas que ele precisa ser mais amoroso com ele mesmo, sabe? Respeitar os limites dele, lógico, procurar se desenvolver, mas tem que ser um pouco mais amoroso. Tipo, não, hoje eu não consegui e tá tudo bem. Não assim, hoje eu não consegui, como eu sou ruim, realmente eu não sou bom. Né? A gente fala muitas coisas ruins pra nós mesmos, sabe? E o tímido, às vezes, faz muito isso. Sim, tem razão. Essa aqui é de uma mulher. Tenho dificuldade em vê-lo com outra mulher. Será que sou egoísta? Gente, você pode ser só uma pessoa normal. Tradicional. Porque tem que desconstruir a posse. Não, a questão é o seguinte, vamos lá, gente. O ciúme. A monogamia foi algo construído socialmente? Sim. Relacionamentos liberais são algo construído socialmente? Sim. Qual que tá certo, qual que tá errado? Os dois estão certos, os dois estão errados. O que serve pra você? Pra você, às vezes, não vai funcionar. E tá tudo bem, às vezes você tem que respeitar o seu limite, né? Você não precisa se obrigar. Então agora o relacionamento aberto tá na moda, então vai todo mundo se forçar a algo que não dá conta, que às vezes não quer, que às vezes não tem o desejo. Porque você tem que ter o desejo, tem que ser... Assim, a pessoa que gosta de que o parceiro tá com outra pessoa, ela tem tesão naquilo. Não é só eu não tenho ciúmes. Eu não tenho posse. É assim, nossa, meu parceiro tá com aquela pessoa. Que tesão. Nossa, que tesão é o parceiro com aquela pessoa. E ainda volta pra casa, transa com o parceiro falando. Nossa, foi muito tesão te ver com fulano. E não sei o quê. E aí aquele tesão reverbera ainda semanas. Né? Então... Realmente, não é só isso. Aceite seu limite. Se não é teus desejos, você não tem que se forçar. Por que você vai se forçar algo que você não deseja? Sim, é uma boa dica. Porque às vezes a gente só pensa realmente não vou ter o ciúme, mas você quer ver, né? Você quer que seu marido faça isso? É seu... não, porque... é aquela coisa, né? Não, ser ciumento é ser ruim. Então agora eu me obrigo a coisas que eu não dou conta só pra dizer que eu não tenho ciúmes? Pra quem que você tá querendo provar isso? Reconhece que você tem ciúmes, trabalha os ciúmes em você. Pra quê? Pra você se sentir bem. Não pra você ter uma prática sexual que você não tem o desejo. Porque aqui a gente não tá falando só de ciúmes, a gente tá falando de uma prática sexual que você tem desejo. Sim, é isso. Inclusive, gente, cada um tem sua regrinha. Cada um... Eu já, inclusive, há um long time ago, eu lembro que, vamos abrir a relação... mas como faz para não ter ciúmes, né? Tipo, super mega não sabia de nada ainda. E é muito bom eu ver essa pessoa para eu ver onde eu cheguei, o quanto eu me desconstruí. Inclusive, estou aqui hoje ensinando. Eu acho que uma coisa que eu queria só complementar, que eu queria muito dizer hoje. Sim. Que tem a ver com ciúmes e tem a ver com tudo isso que você está falando. Que eu acho que é importante. Muitas pessoas... dentro, assim, do ambiente liberal, tem aquela coisa. Eu preciso ser a primeira, eu preciso ser escolhida naquela noite. Sim. Então, é assim. O cara pode ter transado com 10, mas se ele deu mais atenção pra você, se você foi a primeira, se o sexo com você, aparentemente, foi melhor e de melhor qualidade, você se sente ego inflado. Não, porque ele, comigo, transou assim, assim, assado. Então, existe ainda muito essa lógica dentro do meio. Que é a pessoa se sentir pertencente, Sim. amada. E
E aí, olha como é a loucura do mundo liberal, né? Porque isso entra numa sutileza de que, mas eu fui a primeira, eu fui a escolhida aquela noite por ele, e a mulher se coloca nesse lugar, né? Nesse lugar. E é difícil sair dele, muitas vezes. Sim. E aí, só continuando o que eu tinha falado, que há muito tempo atrás, me ensinaram assim, para não ter ciúme, você não precisa saber. E aí era aquela coisa de tipo, vamos abrir a relação, aí cada um faz o que quer, ninguém conta pra ninguém. Gente, qual a chance disso dar certo? Eu até conheço um casal que dá certo, mas assim, eles viajam muito, e aí o que acontece na viagem ninguém falou, e aí volta com aquela saudade. Mas assim, a chance de você não contar nada, né? E isso era tão ruim e me causava tantas angústias. Quando, cada um vai sair para um lado. Enfim, que eu acho que a gente tem que pensar muito no quanto a gente quer aprender mais sobre o meio, realmente. Não, o próprio preconceito do casal que está ali simplesmente no meio porque alguém falou que é legal, não é isso, né? Porque agora mesmo com o negócio do Big Brother, que 2 pessoas são não monogâmicas, que eu falei, que medo das pessoas aprenderem sobre a não monogamia no Big Brother. Né? E já tá um monte de gente, aí a galera fica me mandando, Bruna, vê isso, Roma, dá sua opinião, Roma, não sei o quê, Roma, que eu fiz um vídeo essa semana me posicionando, falando assim, gente, eu não estou em nenhum momento querendo falar que o meu relacionamento é melhor que o seu. A gente só está abrindo um mato porque tem muita gente que ainda está aprendendo e tem gente que tá vivendo na monogamia achando que tem algo errado e não sabe para onde ir, né? Sim. E que ela pode se sentir... Que ela tem um caminho. Que ela tem um caminho e tal. Se você vive a monogamia, não precisa... E tá tudo bem, e você tá bem, não precisa... Eu vi comentários assim, não vou mais assistir Big Brother, tô me sentindo retrógrada, tô me sentindo assim, tô me sentindo assado. E eu, gente, não precisa se sentir de jeito nenhum. Né? Só vive aí, continua, se tá tudo bem para você e beleza. A gente só tá mostrando pontos porque, na verdade mesmo, a gente não quer ser julgado. A gente não quer que o tempo inteiro olhem pra gente com o limbo da sociedade. O da putaria. Quem é a galera do troca-troca? Quem é a galera da putaria? Quem é a galera... Entendeu? Então, ainda... Porque todo mundo, no final do dia, quer pertencer a algum lugar, entende? Essa Sim. é a questão. E a questão ali do universo liberal é como que isso pode ser reconhecido como uma possibilidade. Não é bom para você, mas pode ser bom para várias pessoas. Então, é assim, só aceita que existem outras coisas além do seu universo e da sua bolha. E que pessoas estão tentando se sentir pertencentes a uma sociedade que exclui várias coisas. Essa é uma delas. Sim. Importantíssimo. Essa aqui eu amei, é nova, acabou de chegar. Menos homofobia para homens gays bi. Menos corpos padrão. Menos fetichização dos corpos não padrão. Amei. Que a gente falou um pouco disso. Sim. E é isso. E é difícil porque... Da onde vem todo esse ideal estético, né? Isso é construído. Então, né, voltando lá atrás, você pegar uma pintura antes da Revolução Francesa, por exemplo, você tinha ali corpos mais voluptuosos e tudo mais. Aquele era o ideal estético. Hoje, o ideal estético ele é outro. E é por isso que é importante esse esforço disso estar disponível na mídia. Por quê? A mídia ela é uma ferramenta de construção da sociedade. Então, você está lá vendo vídeo, desenho, você está... Isso aqui é uma mídia, tá, gente? As pessoas acham que mídia é só TV aberta. Não é. É só cinema, não é. Então, assim, você está na mídia a todo momento reforçando uma ideia, colocando corpos sempre iguais e reforçando um enredo, reforçando tudo aquilo. E a gente precisa realmente... expor esses outros corpos, essas outras ideias, para que as pessoas comecem a achar que é normal. Porque se você sempre vê... E aí é uma questão do cérebro. O cérebro, ele às vezes é burro. Ele é treinado. Esse é bonito, esse é bonito, esse é bonito. O cérebro treinou. É bonito. Você traz uma coisa diferente. Não, isso não é bonito. Agora, se toda hora você mostra pluralidade de corpos e tudo mais, você pode ter uma revisão desse ideal estético. Super isso. Importantíssimo. Eu até falei sobre isso, sei lá, no Instagram, que eu comecei a colocar mais Instagrams eu vi. de Tá blogueiras de
com outros corpos, é exatamente isso. E quanto mais eu vejo, mais eu acho elas mais lindas e, entendeu? É muito bom isso, realmente tirar. É igual música, gente. A música, às vezes, você não ouve, você ouve uma vez e fala, é ruim. Ouviu 10 e começa a gostar. Daqui a pouco você está cantando um refrão. Então, é muito isso. É tipo assim, ó, nosso cérebro é super... Ele aprende. Super fácil. Aprende, desaprende. Ó, outra também que é muito boa. Conheço muito pouco sobre o meio liberal. Existem regras. Sim, existem Bruna, regras. vamos fazer um manual? A gente vai ganhar muito dinheiro. A gente vende o e-book lá no seu site. Eu ajudo a construir. Eu estou falando sério, a gente vai ganhar dinheiro. Regras. E-book. E-book do mundo liberal. Assistam todos. Quer saber mais das regras? Assistam todos os programas desde o primeiro. Tem o meu com a Lamandala, que a gente era mais sobre novas experiências, mas no final a gente falou muito sobre regras no swing. E hoje eu vejo o quanto que foi importante aquele programa. É um dos mais assistidos meus. Então, tem muitas regras, gente. Não é assim jogado. Não é só... E aí, se você quer simplesmente saber a regra... Vê se aquilo faz sentido para você, né? Melhorem como pessoas e aceitem os não das mulheres. Isso. E assim, sigam vários canais no Instagram, como o da Romasex e outros influenciadores do tema, porque você acaba sabendo, né? Um pouco por dia você acaba sabendo. Com certeza. Vamos ver se tem mais algum. Dificuldade, já vi, conheço pouco, machismo, dificuldade... Aqui, esse é bom. Você acabou de falar, mas a dificuldade é pertencer. Muitos grupos fechados, muita modinha, muitos famosinhos. Porque essa é uma necessidade humana. As pessoas querem pertencer. Só que a gente vem toda hora dentro de um padrão. Então, quem não está naquele padrão, como é que ele vai pertencer? E aí tem um esforço, primeiro, do indivíduo, né, de ele se firmar, né? Tem uma questão dele trabalhar a autoestima dele entender essa inadequação que ele pode sentir. E tem um movimento social. Só que, às vezes, o movimento social ele é passos muito devagarosos, gente. Tem que ter uma paciência. Lógico, não estou querendo dizer que a gente tem que passar a mão na cabeça das pessoas. E aí estou ampliando para vários temas isso, né? Não estou dizendo que vamos passar a mão na cabeça das pessoas, das coisas erradas, das coisas ruins que às vezes acontecem. Não é isso. Mas a gente precisa compreender que a gente está num processo de transição. Eu erro, você erra. Por que o outro não pode errar? Né? Lógico, mas o outro errou desse jeito. Gente, eu tô falando de uma maneira super hipotética, mas a questão tem que ter um pouco mais de amor, de compreensão, né? para com todo mundo. Gente... Eu falei lá no começo, o patriarcado existe há 5.000 anos. Você está brigando com uma coisa que existe há 5.000 anos. Você não vai querer que o negócio mude da noite para o dia. E, de novo, reconheça que dentro de você também tem isso. Você também, talvez, seja preconceituoso com outros temas. Você também, talvez, julgue as pessoas com outras temáticas. Beleza, dentro da tua esfera, você não julga aquilo que você é. Mas talvez você aponte o dedo para uma outra realidade que é diferente da sua. E aí você está querendo, né? Eu quero pertencer, eu quero que as pessoas me aceitem, mas você está aceitando os outros? Você está incluindo aquelas outras pessoas que estão querendo pertencer? Ou você está só, né? Venha a nós e o vosso reino nada, né? Então também tem um pouco disso. Também, muito bom, muito bom. Outra, a gente falou sobre isso super. Os homens precisam aprender a respeitar o não das mulheres até nas menores coisas, como um drink. Sim. Falamos super. Isso é uma construção social também, porque tem aquela coisa de que a mulher precisa falar o não sem falar o não, e ela tem que fazer jogo, né? Ai, não, eu quero e não quero. Eu quero e não quero. E aí o homem, ele aprendeu que muitas vezes ele conquista com a insistência. E vamos falar a verdade? Muitas vezes ele conquista com a insistência. E aí ele é um reforço, né? Agora, voltando à minha origem de terapia cognitiva comportamental. Reforço positivo. O cara vai lá toda hora, pô, mas chega funciona. Se funciona, então eu vou continuar fazendo. Mas é chato. E agora a questão é, por que algumas vezes funcionou? Por que aquelas mulheres... Aí, primeiro, por que ela cedeu? Porque muitas vezes a mulher cede e não queria ceder. Ela cede pela pressão, e aí a gente está expandido em diversas coisas. Às vezes a mulher tem dificuldade de falar não, e ela cede, depois se sente mal e se sente culpada. Mas muitas vezes a mulher realmente fez o joguinho. E por que a mulher fez joguinho? Porque ela está com aquele pensamento de que ela tem que ser a bela, recatada, do lar,
no começo da prateleira, para ser desejada, para ser escolhida pelo homem. Arrematou o assunto. Ó, acho que a educação, pois não é porque não houve interesse entre os casais que você precisa ignorar. Lembra? A gente Aí é falou o como, sobre né? isso. É o como. Primeiro tem uma questão como você lida com a rejeição. Tudo bem que você pode ser mais suave, mas assim, vamos falar... Ninguém gosta de se sentir rejeitado. Lógico, você tem que sempre trabalhar como você vai se sentir menos mal quando você for rejeitado. Ah, tem um melhor jeito de rejeitar? Não sei se existe o melhor jeito de rejeitar. É que o não que você disse foi um não muito não. Não, igual se a pessoa ficar esperando eu responder as mensagens nos singles, no CRS, por exemplo, são todos rejeitados. Os bons e os ruins, porque eu não leio. E, tipo, não dá, gente, não dou conta. Já que você não quer, pelo menos responde. Gente, será que é essa exigência? Essa é muito mais uma exigência do seu ego, que precisa trabalhar com a sua rejeição. Então, o jeito que o outro te rejeita vai fazer muita diferença. Será que vai fazer? Ah, mas a pessoa simplesmente parou de falar comigo. Ah, mas... Qual foi o contexto? Às vezes era isso que precisava mesmo, né? Nem tudo precisa de um ponto final, e às vezes de uma tem conversa. Casal que você rejeita no sexo, mas quer como amigo. E tá tudo bem também. Mas mais tem complexo. que ter essa conversa. É mais complexo. Aí é mais complexo. É mais complexo. É mais mas complexa. Já aconteceu com a gente algumas vezes. E aí a gente tem como amigo, entendeu? Não deu no sexo, não rolou, mas... Vamos ser amigo, mas aí tem uma conversa madura e sincera. Isso. Mas aí você quer ter essa pessoa na sua vida. Você entende que é diferente? Olha, eu não te desejo sexualmente, mas eu quero te ter na minha vida. Então eu vou construir uma relação com você de amizade. Ok, agora sim, sei lá qual é o contexto dessa rejeição. Às vezes ela vai ser nua e crua e faz parte da vida. Sim. Outra, minha esposa e eu estamos querendo uma primeira experiência, mas aqui no Espírito Santo é limitado demais. Amigo, ó. Não conheço o Espírito Acho Santo. que a dica é sempre... Venha para São Paulo. Vem para cá nas Veas Festas, ou procurem os aplicativos do meio, né? Você consegue ver outras pessoas, existe o radar que você consegue saber quem está próximo, você consegue saber as festas também, enfim, os eventos. E segue a Romasex também, que eu exatamente, dou para mais dicas. Várias dicas. Mas acho que os apps são o melhor caminho. Mas tem muita gente que até prefere mudar de cidade e mudar de estado por a questão do julgamento e do preconceito. Quando a cidade é pequena. Quando a cidade é pequena. Lá, não, né? Na minha cidade eu não faço nada. Só faço quando eu viajo para São Paulo. Porque aí tudo bem. A gente conhece casais assim. Mas tem um casal assim que, inclusive, falou assim, a gente começou a sair do armário por causa que a gente conheceu vocês e a gente viu o quanto é bom ser vocês. E a gente quer tentar e estamos começando. Mas, enfim, é um trabalho também de formiguinha, né? Às vezes tem cargos que não fazem tanto sentido, enfim, ou vai começar a perder cliente, porque você é tudo, né? Voltando a falar, você é tudo, você tem um trabalho. E vamos falar a verdade, a nossa sociedade ela ainda é muito conservadora. Então, dependendo do trabalho que você tem, é muito difícil se bancar e ser autêntico nesse ambiente, né? E aí você está disposto ao que na sua vida? Então, aí não, gente, tem a gente vários não tem trade-offs. preconceito por tatuagem, por cabelo curto, por mulher que não sei o quê. Imagina, que fala que fez DPV. Tá bom, última, então. Apenas ela sai com outros, mas tem ciúmes de deixar eu ficar com outra. Gente, o ciúmes, ele tem várias camadas, né? Acho que até o podcast anterior, o profissional falou um pouco sobre ciúmes, e ele fez um recorte, falou sobre uma parte dos ciúmes. Mas o ciúmes tem várias coisas, né? Porque o ciúmes, ele tem a ver com insegurança. E aí a questão é, de onde vem essa insegurança? É uma insegurança do quê? De si mesmo? De acabar essa relação? De entrar uma competição? E aí precisa investigar da onde que vem esses ciúmes. Mas também tem uma outra questão, né? Acho que dentro do universo liberal, cada casal tem seu contrato. Cada casal tem um combinado. Vocês estão bem com isso? Se vocês estão bem com isso, você não precisa ser igual a nenhum outro casal
que faz de tudo. O que te faz bem? Tá, ok, só um pode, o outro não pode. Mas isso te faz bem? Se te faz bem, tá certo. Ah, não, mas é que a gente acha que para fazer parte do meio tem que os dois fazer troca, os dois... Quem te... Né, da onde vem essa pressão, essa mais uma regra, né? Essa mais uma imposição. Você tá feliz assim? Te faz bem que um pode e outro não pode? Sim. Então tá ótimo. Parabéns, casal. Não, isso me incomoda. Bom, então vamos conversar. Beleza, isso te incomoda. O quanto que o outro consegue também, porque as pessoas têm limites. Então, eu atendi, a gente acabou não falando, enfim, fiz alguns atendimentos com pessoas do meio liberal e tinha uma pessoa especificamente que eu atendia que era a mulher queria ter mais saídas com homens e o homem tinha muita dificuldade de liberar ela. E durante o processo terapêutico, eu trabalhei muito a questão de que ele pode estar no limite dele. E se o cara estiver no limite dele, o que você vai fazer? Porque ele pode. E uma pessoa não é obrigada, e aí a gente volta lá pro relacionamento, amor romântico, o seu par romântico com quem você está se relacionando, ela não é obrigado a atender a tuas todas necessidades e fantasias. E aí, se ele não te atender nisso, o que você vai fazer? Ele pode não te atender e ele não é obrigado a mudar se ele não fizer sentido para ele. O que você vai fazer? Você vai abrir mão do seu desejo, você vai tomar uma ação. O que você vai fazer? Porque o outro tem limites, assim como você tem limites. Então, você não quer ser respeitado? Vamos respeitar o outro. Então, precisa entender um pouco desse casal mais na intimidade. Conversem, né? Acho que não existe algo mágico sem diálogo. Nada no relacionamento vai para frente sem diálogo. E aí, gente, já estouramos muito. Tô chocada aqui com o horário. Mas vamos aos recados finais. Eu já vou agradecer aqui minha convidada, que eu estou muito feliz. Tenho certeza que esse podcast vai ajudar muita gente. Nós temos, dia 2 de fevereiro, nossa segunda festa no Rio de Janeiro, Cuckold, no Mistura Certa. Então, vai ter a performance sensual com a Liz Lopes e Anderson Meteoro, o DJ Julinho. E, gente, a gente fez a nossa primeira festa lá numa quinta-feira. Vai ser de novo de quinta. Dessa vez não vai chover, tô botando fé que vai ser solzão. E a gente vai explodir, porque a gente explodiu a casa com chuva. Imagina sem chuva. Então, assim, a gente fez um preço promocional para os singles, desde que eles mandem os nomes na listas ou confirmem presença nos aplicativos CRS, Salazar e tal. Então, confirmem presença, que aí vocês automaticamente estão com o nome na lista, ou me chama, ou chama o Rodolfo e manda, meu nome é tal, que aí você vai entrar com o nome na lista e vai ter esse preço promocional. Porque a gente é uma festa Cuckold, logo tem que ter mais singles para as Hot Wives. Segundo assunto, vamos fazer... já temos uma nova data para o Chá Vibrante. Chá Vibrante que já está confirmado o Assanhades Erotic Food. Gente, sabe aqueles crepes? Ah, que delícia! Com formatos fálicos de pepeca e piroca, que é uma delícia. Que eles foram o primeiro a lançar, foram eles. Agora já tem em outras cidades, já tem no Rio, mas o original é Assanhades. E a Assanhades vai estar com a gente no evento. Imagina que maravilhoso. Então, vai ser um evento 100% para mulheres, para a gente comemorar o Dia das Mulheres, com uma palestra incrível. Também vão ter expositores. Estamos indo já atrás deles para a gente organizar isso, e já estamos vendendo ingresso. Então, R$30 o ingresso para você participar num dia incrível, para você se empoderar, para você conhecer mulheres novas, para você se conhecer mais e viver algo diferente no Dia das Mulheres que você merece. Então, Chá Vibrante vai ser na Casa Z, que é na Rua Costa Carvalho, em Pinheiros. E aí sigam a Romasex para vocês continuarem sabendo todas as informações. E, por último, Riozinho. O casal Romasex vai fazer um final de semana, na verdade é um final de semana estendido porque tem um feriado de Corpus Christi,
na Riozim. E muito em breve vai sair as informações desse pacote. Vão ter pacotes diferenciados com a estadia, sem estadia, só as festas, sem festas. E aí, o que não pode é você ficar de fora dessa, porque a Riozim é maravilhosa. É uma pousada liberal, a primeira pousada liberal do Rio de Janeiro, que já foi aprovada pelo Casal Romasex, e agora a gente vai fazer um final de semana, vai levar a trupe de São Paulo para lá e vai ter cabaré dos namorados na Riozim. Não percam. Então é isso, gente, já falamos muito, muito, muito. Paty, muito obrigada por a sua troca, eu adorei fazer o programa com você. E fale para as pessoas como que as pessoas te acham. Vamos lá, pessoal. LinkedIn. Assim, eu sou psicóloga, eu faço atendimentos clínicos, mas a minha carreira foi desenvolvida no mundo corporativo. Então, eu trabalho há 15 anos dentro do mundo corporativo. Já tive Instagram profissional de psicologia, mas dá muito trabalho, não é fácil ser influencer no Instagram. E o ano passado eu encerrei com o Instagram. Então, basicamente, é LinkedIn, Patrícia Bernardi. Legal. Tá? Meu Instagram pessoal, ele é fechado. Eu fico meio assim, de me expor lá. Tá. Mas, então, eu não dou o Instagram. É só mais o LinkedIn, tá bom? Show. Muito obrigada. Galera, curtam o vídeo e acompanhem os próximos programas. E até a próxima. É isso aí. Obrigada. Tchau, Viva! tchau. Show! Gente...